Você não se sente, às vezes, um disco voador em almoço? Não, porque, veja bem, conversar as coisas que vocês fazem com pessoas, digamos assim, do mundo tradicional é impactante, né, no repertório. A nossa cabeça no Brasil, ela foi montada para cortar custo, crescer 5%. As empresas brasileiras são empresas que, historicamente, não são empresas de grande desenvolvimento. A forma como a gente vê o mundo é diferente. A maravilha desse CEO Talks é que cada conversa é uma aula. Hoje eu vou falar com mais um professor, que é o Diego Barreto. O Diego Barreto é um sujeito que comanda uma operação que tem 120, 30, 40, 50, eu já vou atualizando, tá? Milhões de pedidos em um único mês, em mais de 1.500 cidades. Tá? Agora, o que é incrível é que ele veio, digamos, da indústria tradicional, né? Era CFO da Suzano Papel e Celulose, que é uma empresa super avançada, de uma área tradicional, e há 8 anos atrás direcionou sua carreira para um setor dinâmico como ele, né? No mundo de startups. E desde o ano passado ele lidera como CEO a marca mais amada do Brasil. Seja bem-vindo, Diego Barreto. Obrigado. Que bom que você está aqui com a gente, obrigado. Tá? Professor aqui é você sabe, né? Tá bom. Olha aqui, 2016, você era CEO da Suzano Papel e Celulose, que é uma empresa super moderna, mas de um mundo tradicional, né? Como é que é essa virada para o mundo da alta tecnologia, da disrupção, que é Simpla, iFood? Como é que é isso? Isa, é difícil. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente é treinado para estar numa empresa como a Suzano, o que não é um problema. Aliás, é uma virtude. Mas o ponto é que você é muito pouco preparado para um mundo muito dinâmico. O Brasil, historicamente, não é um país dinâmico. Essa é a realidade. A gente é um país rico, cheio de mineral, população diversa, sem guerra, e a gente não consegue fazer coisas que são do mundo da lua. Tudo que a gente faz no mundo da lua aqui é exceção, não é regra. Então, cara, você sair de um ambiente desse, que você, na faculdade, na empresa do meu pai que eu trabalhei, e nos jornais que eu leio, você é treinado para aquilo e ir para um mundo totalmente diferente, é muito difícil. Mas é aí onde a gente descobre uma coisa. Você descobre quem você é. Porque fica fácil adaptar na sequência quando você é assim. Você está disposto àquilo de forma muito natural. Então foi difícil virar a chave. Mas foi muito bom me descobrir, porque esse é o real Diego. O que eu acho incrível é o seguinte: você não se sente, às vezes, um disco voador em almoço? Não, porque, veja bem, conversar as coisas que vocês fazem com pessoas, digamos assim, do mundo tradicional é impactante, né, no repertório. Deixa eu colocar da seguinte forma. Eu sou muito humilde em reconhecer a importância das coisas que a gente não faz mais, ou não precisa fazer mais, que é o que muitas empresas estão fazendo. Mas eu sou muito crítico também quando eu não vejo a elite econômica do Brasil se atualizando para um mundo que está dado. Que nesse mundo mais conectado, ou a gente se empodera disso para nós e faz disso um ativo brasileiro, ou a gente vai ficar pelo caminho. Izan, para pensar o que está acontecendo com a indústria automobilística. Para pensar o que está acontecendo com o varejo. Você imagina que hoje você tem 4 empresas da China que são as empresas que mais crescem no varejo brasileiro, sem ter uma operação física propriamente dita aqui no Brasil. O mundo não precisa mais do modelo que existia. O Brasil também não precisa. E aí, nós vamos fazer o quê? Então eu me sinto um disco voador quando eu olho para um empresariado que ainda tenta dizer, não, mas vamos ligar para o governo para aumentar a tarifa de importação para o estrangeiro não entrar aqui. Não, estamos errados. A pergunta é, como é que eu crio um ambiente aqui no Brasil para ter mais 200 iFood, 200 Nubank, 200 Mercados Livres, e aí fazer desse país um país mas muito maior. As regras do jogo não favorecem isso, né? Zero. Vocês são um patinho lindo, não é um patinho feio, é um patinho lindo. Mas, Nizama, esse é o papel do líder. E dentro do meu papel aqui, eu preciso convencer a elite brasileira
de tentar fazer essa mudança. O que nós não podemos é continuar olhando para isso e dizendo, é o problema do presidente da República lá, é o problema do partido ali, essas eleições que as pessoas não sabem. Nós temos que sair disso. Então, parte do papel provocador meu, do iFood, é chamar atenção para esse tema, para a gente deixar de ser um disco voador aqui. Você fala de dados. É engraçado que é tão claro para as empresas do seu universo, mas eu sempre digo que as empresas tradicionais são cidades montadas em cima de reservas de ouro, de prata e de bronze e não exploram. Não é isso? É exatamente isso. Mas, Nizam, de novo, eu volto assim, eu sempre vou levar muito para o aspecto humano aqui. Por que as empresas não fazem isso? Porque nós não, como humanos brasileiros, nós não fomos condicionados a isso. A nossa cabeça no Brasil, ela foi montada para cortar custo, crescer 5%. Cortar custo, crescer 5%. As empresas brasileiras são empresas que, historicamente, não são empresas de grande desenvolvimento. A forma como a gente vê o mundo é diferente. É através da ótica da inovação. E aí, na prática, o que eu preciso? Eu preciso ter uma cultura de pessoas que falam, beleza, vamos continuamente reinventar as coisas. E onde é que eu vou achar formas de conseguir me reinventar? E aí que entra o dado. Então, o dado, ele na origem, ele não tem muito valor se o seu comportamento não der valor para ele. Entendi. Então, por que inovação é muito importante aqui nesse aspecto? Porque o que o dado te dá, ou a capacidade de trabalhar ele num formato extremamente complexo e sofisticado, é enxergar além do que eu enxergo. Então, eu vou te dar um exemplo simples. A gente tem um modelo de inteligência artificial que organiza e faz todo o trabalho da nossa logística. Um dia esse modelo disse, curiosamente, esse é um output do modelo, todas as vezes que tem jogo de futebol, de vários times grandes ao mesmo tempo, a oferta de entregador cai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o entregador para assistir um jogo de futebol. Então, olha que interessante, eu estou tirando um insight que me diz, peraí, se eu enriquecer minha base com quem o Nizam torce, quem o Diego torce, na prática eu vou poder, na hora do jogo, dizer, pô, o Nizam tá vendo o jogo dele, eu não preciso agora mandar esse pedido para ele, deixa eu mandar para uma outra pessoa. Então, ao invés de eu entrar numa fricção maluca de tentar trazer alguém que não quer vir, olha a beleza do dado, ele faz o meu negócio funcionar melhor e ele respeita mais uma intenção genuína de uma pessoa. Mas você vê, isso não vem do dado, isso vem do fato de que eu tenho um comportamento inovador. E eu aceito isso para poder tirar, então, do dado aquilo que me ajuda a tomar uma decisão melhor. Você acha que os congressos no mundo, não vou só falar dos congressos brasileiros, estão entendendo para onde esse mundo vai? Não, zero. Acho que no Brasil a gente tem bons passos. O senador Eduardo Braga, por exemplo, que foi responsável pelo projeto de lei de inteligência artificial, ele trouxe muita gente para perto para ter essa discussão. Ele aprendeu e ensinou nesse processo. Então, isso foi maravilhoso. Agora, a sociedade como um todo está entendendo? A resposta é não. E quando eu digo sociedade, eu envolvo também os congressos, como você falou. No mundo, né? Porque, e na psicologia ensina isso. A gente não gosta do novo. O ser humano não gosta do novo. É do ser humano. O ser humano desenvolve na cabeça dele a figura da nostalgia. Ou você cria um mecanismo artificial, ou seja, você aprende ao longo do tempo para ir contra a nostalgia, ou você vai começar a olhar o passado e dizer, na minha época, do meu jeito, aquilo. Então, ninguém entende e é normal. Quando você estuda os ciclos tecnológicos ao longo da história, sempre foi assim. De novo, eu volto para o tema da elite. A elite tem um papel aqui, cara. Mas ela é tradicional mesmo, ela né? é, mas aí a gente precisa fazer o processo de educação dela para ela vir com a gente. Quem ganha com isso, Nizam? O Brasil, cara. A gente está reclamando de problema de segurança? Não. Resolve o problema das empresas brasileiras nesse aspecto, de entender essa modernidade e serem muito maiores, que nós vamos gerar aqui mais 20 milhões de emprego. Aí não vamos ter discussão de segurança. Nós vamos resolver segurança como? Um país pobre, num país de informalidade, num país em que as pessoas não conseguem ter um emprego que chama a atenção e desperta aquele lado animal. Vamos criar isso. Se a gente criar isso, a gente resolve problemas como esse. Diego, quando eu vou lá nas convenções de vocês, parece que eu tomei ácido lisérgico, porque os números e as coisas que são dadas, como é que é o crescimento do iFood ao longo desses anos todos? Foi uma loucura, né? O iFood hoje, ele vende hoje por mês 8 bilhões de reais. Quanto? 8 no mês. 8 bilhões de reais. Esse ano a gente vai se aproximar muito, é provável que a gente supere 100 bilhões no ano de venda. De onde vem isso? Isso vem de uma cabeça que diz, eu preciso sonhar grande. E de novo, eu volto para a psicologia.
psicologia ensina, se você tem uma clareza muito grande, de um sonho muito grande, que as pessoas no seu entorno tendem a rir, o que você vai fazer é procurar soluções para chegar lá. E aí vem a inovação. E aí vem a importância de ter pessoas com esse comportamento para poder me levar até lá. Então, de onde vem aquilo? A gente inventou a fórmula da Coca? Não. A gente é mais inteligente que a média? Não. A gente sonha grande e a gente não negocia cultura. A soma dessas duas coisas me leva para tudo que você já viu nos gráficos. Sim, mas é de um poder de execução inacreditável. É. Porque muitas vezes eu vejo convenções fascinantes de PowerPoint, mas depois o que se desdobra é uma história da carochinha. E vocês não. É medição, né, o tempo todo, né? Mas eu vou te dizer assim, de onde vem isso? Isso vem de um dos nossos valores, que é o empreendedorismo. Quando eu falo isso, e as pessoas estão ouvindo aqui agora, elas vão falar, todas as empresas falam isso. Então, quantas vezes eu vou numa empresa, me chamam lá para bater um papo, está escrito empreendedorismo na parede. Com 3 perguntas que você faz para a pessoa, você vê que aquilo não faz parte do ambiente. Então eu vou te explicar o que é empreendedorismo lá dentro. É o empreendedorismo de verdade. O empreendedor, primeiro, ele está procurando um problema muito grande para resolver. Segundo, o empreendedor, ele se ferra 80% do tempo. Porque se você está procurando algo grande para resolver, não tem como a sua vida ser tranquila. Não tem como você entregar a meta o tempo todo. Não tem como você receber bônus o tempo todo. É o contrário. É ao contrário. E o terceiro ponto, a única forma de você se ferrar 80% do tempo para atingir algo grande é chegando nos 20% finais dizendo, achei. E a única forma disso acontecer é por meio de inovação. Então, eu falo de empreendedorismo, mas vê como eu vou tocando as coisas. De novo eu tô falando de comportamento, de novo eu tô falando de inovação. Então, para nós, isso é uma cultura. É inegociável isso para mim. Então, não existe chegar no iFood e falar assim, o ano que vem a gente vai melhorar 10% não sei o quê. Aí você fala, por que você está propondo 10%? Pessoal, não, porque eu olho aqui a evolução ao longo do tempo histórica e é isso que me diz o futuro. Ótimo, você não está sonhando grande. Mas aí a meta fica praticamente imbatível. É para ser imbatível. Então, quantas vezes eu não bati uma meta? Várias vezes. Mas eu coloquei a empresa na angulação que ela precisava. Ela não foi isso, mas ela foi isso. Que é 1000 vezes melhor do que fazer 10%. Esse é o conceito. Então, quando a gente entrevista pessoas para trazer para dentro do iFood, a primeira coisa que a gente olha é para esse tipo de pensamento, como a pessoa raciocina. Eu faço perguntas onde eu tento extrair esse comportamento das pessoas. É muito divertido. Porque eu fui na convenção, no encontro, quando vocês comemoraram 100 milhões de pedidos mês. Isso. Mas imediatamente vocês botaram uma meta de 200 milhões. O dobro. E estava todo mundo sóbrio, e ninguém estava bebendo naquele momento. Isso foi há 6 meses atrás. 6 meses atrás. A gente já está em 120. Entende? Mas assim, de novo... Né? Mês. Eu não sou o professor Pardal e nem tenho uma fórmula Coca-Cola. Eu não sou melhor que você, não é sobre isso. Mas o ponto é, por que um país funciona? Porque existe um padrão de comportamento médio que direciona naquele movimento. Goste você ou não. Então, por exemplo, eu morei na Suíça. Eu não gostava de morar na Suíça. Eu não gostei da cultura suíça. E ela não tem nenhum problema. Ela só não é pra mim e eu não sou pra ela. Quando eu terminei de estudar lá, fazer meu MBA lá, eu tinha propostas pra ficar lá. E eu não fiquei. E eu vim embora pro Brasil. Sabe por quê? Porque eu não posso ficar lá. Porque não é justo com a Suíça um cara que não gosta da cultura suíça, que não vive a cultura suíça, que não ajuda no padrão da cultura suíça. É o mesmo raciocínio de uma casa. O que você espera dos seus filhos quando você está educando eles é que eles vão ajustando um padrão que você e a tua esposa acreditam. É isso que forma uma família no final. É esse laço que vai dando cadência para um comportamento, ainda que vocês sejam diferentes. Empresa tem que ser assim, cara. Aí olha só, aí o que eu tenho que ter? As pessoas têm que ficar na empresa. Lá no iFood, cara, tem 1.500 pessoas que são sócias da empresa. Eu te desafio a procurar no Brasil onde tem isso. Somos 8.000 pessoas, tem 1.500 sócios. Eu te desafio a procurar. Sabe por quê? Porque eu só crio um empreendedor que fica muito tempo, portanto ele tem que estar alinhado, portanto ele tem que se sentir dono da empresa. Pô, o cara tá a fim de ir embora e vender a participação dele. Eu pago na hora a participação dele. Feliz. Feliz por quê? Porque ele deu a contribuição que ele deu naquele período dele. Essas coisas, é um sistema, isso tem que funcionar como uma dinâmica de sistema. 100 milhões vocês prometeram o show da Ivete. Ela foi. Foi. 200 milhões...
Pode escolher quem quiser. Tem que sonhar grande. Aí as pessoas, quando eu conto isso, elas falam, mas e se escolherem o Coldplay? Cara, você tá pensando num problema que é uma banda XYZ perto de um negócio que você entregou desse tamanho. Sério que é aqui que tá a sua cabeça? O que eu quero é essa sua risada. É a risada de uau! Exato. Meu Deus, nunca imaginei isso. É isso que eu quero. Quando as pessoas pensam nisso, as pessoas começam a acreditar no impossível. Às vezes, as empresas como essa, elas são displicentes na construção de marca. Elas vendem. E é incrível, porque em 3 anos, né, vocês fizeram 3 coisas. 2 coisas importantes. Viraram no seleto grupo das 3 empresas que transformam, né? As 3 triunfantes. As 3 triunfantes que são... Mercado Livre, Nubank e iFood. Que é uma posição impressionante, tá? E no ranking da Love Brands, meio mensagem e ESG Global, né? As marcas que conquistaram o Brasil, você lidera esse ranking. Como é que é isso? Tá num ranking e tá em outro. Cara, primeiro eu queria falar um negócio. Pra gente, você não tem noção da emoção que é estar aí. E vou te explicar por quê. O meu negócio tem tudo para ser odiado. Eu não controlo o tempo de cozinha. Eu não controlo se o entregador vai parar para abastecer durante a sua rota. A chance das coisas não acontecerem para você como meu consumidor são enormes. Via de regra no mundo, você não vai encontrar nenhuma empresa com o nosso modelo de negócios que figura entre as principais marcas do seu país. Você não encontra. Aí, olha de novo como a gente está falando das mesmas coisas. Então eu tenho um sonho grande. O nosso sonho grande lá atrás, a gente dizia, eu tenho que ser uma marca icônica. Não interessa o que significa. O ponto é, eu preciso ser visto de uma forma que não é comum uma marca como a minha ser vista. Olha que interessante. Isso me leva, por exemplo, a discutir inteligência artificial para resolver essas questões que eu não domino. Então, por exemplo, hoje eu tenho um modelo que ele prevê com uma acuracidade de 99% o tempo de cozimento num determinado restaurante. O que me permite te dizer em quanto tempo eu vou entregar e acertar na grande maioria do tempo. Mas o que isso tem a ver com marca? Tem tudo a ver com marca. Porque marca não é sobre parecer ser. É ser e parecer ser. Então, para nós foi muito emocionante porque o que a gente viu na prática foi uma melhora do todo, depois me permitindo parecer ser. E aí, cara, você vira um trio triunfante. Agora, como é que é um ser global que vem com esse sotaque parecer ser, hein? Porque são 2 verdades que eu adoro. E eu conheço essa história e eu sei do orgulho que você tem pelo parecer ser. Porra, eu tenho demais. Cara, assim... Conta um pouco de onde você vem, do seu jeito. Assim, ó, Nizam, eu sou um brasileiro privilegiado, né? Então, numa sociedade como a nossa, eu sou um homem branco, heterossexual, de uma família de classe média. Porra, eu sou privilegiado pra caceta. Sabe, assim, qual foi o preconceito que eu sofri na minha vida? Não sofri. De todas as injustiças que as outras pessoas sofrem. Exato, então eu sou privilegiado, eu reconheço o meu privilégio. Pela maneira diversa de ser, exato, que a gente tem que respeitar tanto hoje. Total. De onde eu vim? Eu vim de uma família que empreendeu e construiu negócios de pequeno, médio porte, e eu vivi isso. Meu pai construiu uma empresa de transporte pequena e eu trabalhei na empresa. Eu troquei muito pneu de caminhão, eu recalchutei muito motor, muito pneu, eu troquei muito assoalho de caminhão, mas muito. E eu vi meu pai sofrendo, eu vi meu avô sofrendo na fazenda dele. Fazenda parece uma coisa grande, um latifúndio, né? Não, fazenda é isso aqui. Sim. Cara, eu vi meu pai ser acochado para liberar um caminhão num posto da polícia. Eu vi meu pai perder contrato, eu vi meu pai ganhar contrato. Então, eu cresci olhando para o Brasil, dizendo assim, cara, não vai dar certo nunca. Ou eu nasço rico, ou eu nasço com todos os privilégios possíveis, ou não vai dar certo nunca. E aí, eu cresci, trouxe isso comigo, isso faz parte do meu DNA. Essa intolerância com esse Brasil que espreme o tanto de gente boa que tem espalhado por aqui. E eu vivo isso. Uma vez por ano eu pego meu carro e eu rodo 8 mil Eu vi isso agora. Na hora que você trocou e assumiu o lugar de CEO, você pegou seu carro e fez o quê? Primeira coisa, saí pelo Brasil, saí das capitais, das cidades grandes como Campinas, Ribeirão Preto e fui rodar o Brasilzão.
e fui Quantos descobrir... quilômetros? Como é que foi 8 mil quilômetros. Saí daqui, cruzei Minas, cruzei São Paulo, cruzei Minas, fui até a região de Goiânia, entrei para dentro do Distrito Federal e depois voltei por um outro caminho. Fui parar em Rubiataba, fui parar em Goiatuba e fui ver esse Brasilzão, cara. E o que isso te ensinou, você viu? Isso me ensinou que a gente está no caminho certo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu parei em alguns restaurantes que eu anotei que assinaram um contrato com o iFood e não entraram na plataforma. E aí eu fui lá conhecer... Eu não chego lá e falo, eu sou o Diego, presidente do iFood. Eu chego lá e vou comer. E aí começo a bater papo, e começo a descobrir, aprender e tal. E aí o que eu descobri, Nizam? Que a maioria das pessoas que trabalham nesses restaurantes das pequenas cidades, etc, etc, são semi-analfabetas. Lamentavelmente. Lamentavelmente. São pessoas que enxergam um símbolo, uma figura. Elas não têm a capacidade de ler que eu tive a oportunidade de ir para uma escola e aprender. Cara, sabe como é que a gente resolveu isso? Assim? Agora, você quando assina com o iFood, você pega o seu cardápio que já está impresso, ou que está escrito na sua parede, que alguém foi lá e escreveu, você tira uma foto, o cardápio sobe automático. Eu resolvi um problema de uma pessoa que se sente mal. Você pode ter certeza que quando o dono do restaurante chega e fala, nós assinamos com o iFood, sobe aí o cardápio, aquela pessoa começa a ter ansiedade. Porque ela provavelmente fica angustiada, porque ela não consegue ler e escrever com a perícia que precisa ali. Que nem uma perícia grande, mas precisa. Eu aprendi essas coisas, eu aprendo essas coisas. Então eu, por exemplo, me encontro todo mês, sem exceção, um dia inteiro com o entregador, um dia inteiro com o restaurante, um dia com o supermercado, um dia inteiro com o consumidor. Um dia inteiro. Um dia inteiro. Por quê? Porque, cara, é assim que você cria um negócio. É sabendo o que está acontecendo de verdade. É sabendo definir prioridades do que acontece quem opera o teu negócio. Toda vez que o Brasil espreme um comerciante, para mim vira uma oportunidade de fazer a vida dele mais fácil, e, portanto, o iFood crescer, e, portanto, ter um pedido a mais, portanto, ter uma venda a mais para o entregador, portanto, ter uma renda a mais para uma pessoa que tem dificuldade de arrumar um emprego num país como o nosso. Olha, eu preciso contar para você que nós estamos lá de uma pessoa que quando eu chego na academia, 6h30, 7 horas, ela já saiu da academia e está trabalhando na academia, entendeu? Então esse gás todo, não é? É impressionante. Eu sou apaixonado por esse país, cara. Eu já tive muita oportunidade de ir embora daqui e eu não vou, não quero. Eu sou apaixonado por isso aqui, cara. Pra mim é até emocionante falar assim, é duro pra mim pensar quantas pessoas igual meu pai e meu avô tem por aí sofrendo, cara. Gente inteligente, meu pai é muito inteligente, meu pai estudou demais, meu pai é um líder nato, tem uma capacidade de articular, de pensar estratégia, e ele foi engolido pelo Brasil. Engolido pelo Brasil. Engolido. Então, assim, cara, eu fico pensando assim, quantas vezes a gente vai poder resolver a vida de uma pessoa dessa, cara? Isso é bonito demais. Eu queria que você falasse um pouco da formatura, que deve ser uma das coisas mais lindas que tem no iFood, dos entregadores. Isso é demais. Conta um pouco disso pra gente. Cara, é o seguinte, ó, tudo começa com a ideia de que a gente para e pensa, como é que eu faço um entregador ou uma entregadora ter mais liberdade ainda que a plataforma. E deixa eu até dar um passo para trás, Nizam. Às vezes as pessoas não entendem um negócio. O entregador no iFood que se dedica 6 a 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, ele ganha 2 salários mínimos líquidos da despesa da moto ou da bicicleta. A maioria das pessoas que trabalham no dia a dia desse país ganha menos do que isso. O garçom, o rapaz do valet, a doméstica, a maioria dessas pessoas ganha menos de 2 salários mínimos. E o entregador ainda tem um negócio, que é flexibilidade. Então eu sempre falo para uma pessoa, quantas vezes a sua doméstica conseguiu levar o filho dela na creche? Quantas vezes a pessoa que te atende num restaurante de manhã para você tomar um café e comer um pão de queijo, conseguiu levar o filho dele na creche? Sabe quantas? Nenhuma, porque essa pessoa tem que acordar às 5 da manhã para chegar na panificadora para poder vender o seu cafezinho. Pois o entregador e a entregadora podem se quiserem. Então, o nosso conceito gira muito em torno disso, dessa flexibilidade com a renda digna. Aí a gente passou a pensar, cara, como é que eu dou mais ainda dignidade e flexibilidade? A gente falou, se eu educar essa pessoa. Porque aí ela ganha a chance de pensar em fazer outras coisas. E, aliás, é uma forma de provar se o nosso ecossistema para ela é bom ou não. Porque se ela ganhar a chance de fazer outras coisas e poder sair, ela vai sair se ela preferir não ficar.
E aí a gente passou, então a gente testou muita coisa e chegou numa fórmula que permite a gente formar as pessoas no ensino médio. Então o governo tem um programa chamado Enseja, as pessoas que já passaram da idade do ensino médio podem aplicar e prestar essa prova. O iFood hoje é o maior formador do Enseja do Brasil, mais que qualquer instituição, ONG, empresa, qualquer coisa que você imaginar, a gente é maior. Tanto em número de inscritos quanto em número de formandos. E aí uma vez por ano, quando essa prova acontece, a gente pega todos os formandos, convida eles para poder ir para uma formatura. Cara, é emocionante, mas eu vou te contar o que é emocionante, porque o que muita gente vê é a foto lá do Instagram, que tá lá entregando o canudo, isso é bonito. Mas o que é emocionante é o que acontece nos corredores. Quando você está passando num corredor e alguém pega no seu braço e fala, posso falar com você? Então eu vou te contar a última. Dentre várias histórias que eu poderia te contar que acontecem naquele mesmo dia, uma moça me parou e falou, eu vim aqui te agradecer. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu me formei nesse programa no ano passado e eu vim aqui para voltar a ter essa memória. Porque eu acabei de entrar na faculdade, serviço social. Que massa. E aí ela falou para mim, mas antes disso eu queria te contar outra coisa ainda maior. Sabe quantas vezes eu fui presa portando crack? 20. Que loucura, hein? E o iFood foi quem me tirou disso. Espetáculo isso, hein? Isso não é. Agora, tem uma coisa, o seguinte, vou voltar um passo ali, porque sonho grande é um negócio que virou um jargão, um lugar comum no Brasil. É, verdade. E empresas como a sua fizeram aquela expressão sonho grande virar sonho pequeno, não é? Porque é só você falar, olha, todo mundo fala, temos que ter um sonho grande. Aí você vê os números de vocês, né? E os números desse sonho grande tradicional. Que tudo bem, ela é um sonho grande, mas perto de vocês é uma loucura, quer dizer, ou seja, é preciso também formar a sociedade e até as pessoas a praticamente ir atrás de um sonho impossível, né? Não só grande. Tem que acreditar nisso, Nizam. E de novo, não sou eu que estou dizendo, a psicologia explica a importância disso. Se você estudar, pegar o livro do Viktor Frankl, que foi escrito há 60, 70 anos atrás, o que ele nos ensina ali é pessoas que têm uma perspectiva de longo prazo, que a movimenta, que a impulsiona, são pessoas que tendem a ir muito além. Em qualquer aspecto, você pode pegar o aspecto que você quiser, você pode falar de saúde. Então, o meu sonho grande com saúde é viver 120 anos. O que acontece comigo todo dia? Todo dia eu estou pensando num negocinho para ajustar minha vida, para melhorar minha saúde. Eu sou um cara ansioso, tenho muita energia. Puta, eu tento meditar há anos. Tento, não consegui e vou continuar tentando, porque uma hora eu vou e eu vou ganhar um pouquinho mais de vida por isso. Isso vem do sonho grande. Quando eu olho para a empresa, eu digo isso lá dentro do iFood, eu falo para todo mundo assim, não interessa o propósito da empresa. Me interessa o seu propósito, seja ele qual for. Se essa empresa for 200 vezes maior, você vai realizar ele. Se você quer ter impacto social, a empresa 200 vezes maior vai realizar. Se você quer ganhar o seu dinheiro, a empresa 200 vezes maior vai realizar. Se você quer deixar um legado, a empresa 200 vezes maior. O que eu acho que essas empresas elas pegam um sonho grande e tentam trazer para um propósito meio da empresa. Mas, cara, tem 8 mil pessoas trabalhando lá dentro. Você acha que eu vou conseguir achar um propósito que movimenta 8 mil pessoas? Não. A empresa tem o seu. Mas ela fala, é a liberdade sua de definir o seu. E eu tenho certeza que com essa empresa atingindo dela, o seu vai acontecer também. Então dentro do iFood a gente faz um negócio que lá tem um mural dos sonhos. Todo mundo que entra lá tem que escrever o seu sonho individual e colocar lá. E toda vez que a pessoa bate, ela tem que ir lá e tirar. Bati meu sonho. E agora eu preciso sonhar maior ainda. Você não acha que numa empresa dessa o desanimado se destaca? Porque... Não, mas é verdade. Adorei. O cara entra num negócio ali, sabe? Num caldeirão e de repente a pessoa... O desanimado se destaca. Adorei. Eu vou usar essa frase lá dentro. Mas é verdade. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de trabalhar com as empresas mais incríveis do Brasil. Adorei. A Donata me disse, eu só pegue empresa UAU. E nesses lugares que eu vou, eles têm essa característica. O roda presa se destaca. Adorei. A gente tenta pegar isso muito no processo de contratação.
né? Como eu disse, a gente tem perguntas assim que a gente vai pegando as pessoas e ele se destaca. Mas eu nunca pensei isso dentro, eu adorei essa frase. Eu vou falar isso pro time de People lá pra gente começar a ter esse jargão lá. É isso. Muito bom. E olha, vou fazer uma conexão. O Fabrício é meu amigo, meu colega de Harvard, tá baiano. E ele, toda vez que eu falava de uma coisa que ele atingia, ele falava assim, estou animado. Ou seja, ele nunca estava contente ou chegado, era estou animado. Então, o desanimado se destaca. Vamos lá. Falando em, você está num patamar e vai para outro. Agora, o novo posicionamento, aquilo que você apontou o caminho, iFood é tudo para mim. Ou seja, não só é comida, é muito mais coisa, não é? O que é o componente logístico? Porque uma coisa é falar, de mudar e virar essa chave para iFood entrega tudo que você precisa. Tem muito desafio aí, né? Tem muito desafio, tem todos que você imaginar. Pensa assim, primeiro, o ativo logístico que a gente construiu, ele foi a maior beleza que a gente conseguiu entregar. Porque veja, fazer uma entrega dessa última milha, ela é muito complexa. Uma coisa é eu falar assim, daqui 6 horas eu te entrego. Olha o tempo que eu tenho para me organizar. Mas quando eu falar daqui, a minha média de entrega no iFood é 28 minutos. Cara, 28 minutos é muito pouca coisa. É muito pouca coisa. O tempo de você entrar, tirar sua roupa, tomar um banho, escovar os dentes, pôr roupa, voltar. 28 minutos, cara. É muito louco, assim. Então, esse ativo virou a grande vantagem competitiva que a gente tem. Não é só essa, mas essa é uma grande vantagem competitiva. Só que a evolução dela é complexa. Você pensa assim, quando eu saio do restaurante e vou para o supermercado, a bag já não é mais suficiente. Então eu preciso ajustar minha logística para considerar o peso do que você está pedindo. Porque se você pediu 8 pacotes de algodão, vai. 8 pacotes de arroz não vai. Então olha como eu preciso agora reorganizar informação. Aí você tem um outro elemento que é o próprio regulatório. Né? Entregar um remédio é diferente de entregar uma comida. A comida eu posso entregar 2, 3 pedidos de uma vez. O remédio eu não posso. Não posso correr o risco de entregar um remédio errado. Não permito. Então é uma outra forma de organizar essa logística. Mas o mais importante, Nizam, você falou de o iFood é tudo para mim. Quando eu falo do iFood é tudo para mim, significa que você não está me vendo só pelo restaurante, você está me vendo também pela farmácia, pelo cosmético, pelo pet shop, pelo supermercado, entre outras 1000 coisas. Quando você começa a me olhar sob essa ótica, o que vai acontecer? A frequência sua, ela vai subir bastante no seu bairro, que você mora, que você trabalha. O entregador passa a ter uma tendência maior a ficar naquele bairro. Então, a grande mudança logística é que o entregador cada vez mais vai fazer parte da sua rotina no seu bairro. Ele vai cada vez viver mais ali, ele cada vez mais vai saber quem é o porteiro do seu prédio, ele cada vez mais vai saber quem é o rapaz que vende a Zona Azul na esquina, da banca. E isso tudo vai trazendo um senso de pertencimento, no sentido da rotina, do ser humano se sentir dentro de uma rotina. Isso aproxima, as relações vão ficando melhores, vão ficando mais fáceis, mais simples. Aquela questão do novo, pô, eu vou chegar aqui, eu entrego, subo, desço, o que eu faço? Ela vai desaparecendo. E esse conceito de bairro, ele vai ficando cada vez mais forte. E a logística é uma parte importantíssima disso por causa desse fenômeno que eu te contei. É uma coisa impressionante. E outra coisa, como é que aquisições de outras empresas interferem na cultura iFood? Porque isso é um desafio também, né? Super, super. É assim, ó, primeiro, a gente só adquire empresas que a gente se apaixona pelo empreendedor. Ponto. Ah, mas a solução é perfeita. A solução, cara, todo mundo faz solução. Eu faço igual a sua, você faz igual a minha, não tem erro. Então, primeiro, eu tenho que me apaixonar pelo empreendedor. Segunda coisa, a gente traz a empresa antes para dentro. Então, você já teve, por exemplo, nos nossos planejamentos estratégicos. Sim. Naqueles planejamentos tem empresas que nós não finalizamos o processo de aquisição. É muito louco. Quando eu conto isso para alguém, a pessoa fala, mas como assim? Você está deixando ele ver todas as suas informações? Eu falo, meu amigo, pode pegar todas as minhas informações. Não são minhas informações que constroem o que a gente construiu lá dentro. Sim, é o fazer, né? É a cultura, cara, que constrói. Mas você vê, esse processo, ele tem uma aterrissagem que é um soft landing. Me apaixono pelo empreendedor, eu trago ele dentro dos meus eventos, ele me vê lá e eu falo para ele no final, eu procuro ele e falo, você tem a chance agora de sair do negócio.
Porque você está vendo como é que nós somos. Você não quer sair do negócio? Não, agora eu tô apaixonado. É love or live, né? Love or live. Cara, a maioria das vezes a gente ouve, agora eu tô apaixonado. Empreendedor, cara, ele sabe o que é isso, ele sente aqui na veia. Sabe quantas empresas a gente comprou e o empreendedor ficou muito além do contrato dele? 95%. As pessoas ficam lá porque elas se apaixonam por aquilo, porque aquilo é um lugar de empreendedor. Então, os M&As, eles são importantes, em especial por quê? Porque eu trago isso para dentro. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo, que não tem a ver com M&A, mas tem a ver com esse ativo empreendedor. Nos últimos 9 meses, eu contratei 15 fundadores. Pessoas que montaram empresas e já saíram, já venderam, não deu certo, quebrou. E toda vez que eu tenho uma notícia de jornal que eu vejo, o empreendedor saiu, o empreendedor quebrou, a primeira coisa que eu faço na física é ligar para esses caras, conhecer eles. Nos últimos 9 meses, 15 vieram. Mas isso é bem diferente, né? É bem diferente em todos os aspectos que você imaginar. Eu não estou adquirindo uma empresa, mas estou trazendo aquilo que para mim é o principal elemento. Aquele cara só vai agora criar uma empresa ali dentro. Você vê, é um negócio assim, mas e o processo seletivo? Que processo seletivo, bicho? Deixa o cara vir, depois a gente descobre. Se não der certo, a gente vai se acordar também que não vai dar certo. Eu não posso perder esse ativo humano, você entende? Por quê? Porque eu não estou no Vale do Silício, ou em Shenzhen, na China, ou em Israel, onde você tromba com um empreendedor na esquina, assim, você tropeça no empreendedor. Aqui no Brasil é raro, cara. Aqui no Brasil a gente é um país de comerciante. Isso não é algo negativo, é positivo. Mas a gente deveria ser um país de comerciante e empreendedor. Quem que é o empreendedor? É o comerciante que fala, opa, eu posso ser 1000 vezes maior. Mas o Brasil espreme e você termina só tendo o seu restaurante, a sua papelaria. Então, eu preciso achar esses caras e trazer esses caras para dentro. Falando dessas duas mãos, vocês falam muito de ambidestria, né? O que é isso na prática? Cara, porque todo mundo fala os mesmos chavão hoje em dia, né? Os chavões são os mesmos. Olha, sonhar grande, pensar fora da caixa e tal. E ambidestria se fala muito. Total. Eu vou te dar um exemplo na prática. Assim, eu vou pegar um exemplo financeiro que é bom para explicar isso. Então, o que é o conceito? Ambidestria é você conseguir fazer duas coisas que soam contraditórias ao mesmo tempo. Então, é a pessoa que escreve com a mão direita e com a mão esquerda. A pessoa que chuta com os dois pés. São pessoas ambidestras. Mas, via de regra, a gente só pensa nisso quando a gente fala de mão e pé. No mundo corporativo, o ambidestro é aquele cara que entra num contexto e fala, agora eu tenho que ser assim. E aí ele entra em outro contexto e fala, agora eu tenho que ser assado. Então eu vou te dar um exemplo financeiro. O time de finanças do iFood, ele olha para um negócio maduro, que já não cresce 100% ao ano, cresce 30%, e fala, tá na hora de otimizar. Vamos discutir aqui um pouco mais de KPI, de otimização, tal, a rentabilidade precisa melhorar. Essa mesma pessoa, ela precisa sair dessa reunião e entrar numa reunião que eu estou discutindo nossos famosos jet skis, nossas inovações, e dizer, não se fala em otimização. Eu sou um cara financeiro e eu não vou falar de otimização aqui. A coisa mais comum que tem é alguém me ligar e falar de outra empresa, ô, vem cá, como é que vocês fazem aí com inovação? Tem um comitê? Comitê, velho? Sério? Não, vocês fazem aí cálculo de retorno? E retorno do quê? Se você nem sabe o que vai fazer. Isso é ambidestria. Então, eu tenho que dar essa resposta, mas aqui na outra ponta, eu tenho que dizer, eu sei exatamente o valor presente líquido dos fluxos de caixas futuros da minha empresa. Entende? Então, esse é um exemplo prático. O cara de finanças do iFood, se ele não faz isso, ele não pode ficar no iFood. Porque senão ele arrebenta com a minha cultura. Ele não está sendo ambidestro. Isso vale para todas as posições. Para o marketing, para a logística, vale para o jurídico. Imagina o jurídico, Nizam. Imagina o iFood, 6 anos atrás, quando a gente toma a decisão de montar a logística, baseado num trabalho de plataforma colaborativo, em que a pessoa tem flexibilidade. Se eu não tenho um advogado ambidestro lá dentro, ele fala, rapaz, isso aqui no Brasil não pode. A gente consultou naquela época 20 escritórios. 18 disseram, não, isso aqui não pode. 2 disseram, rapaz, você está inovando, eu acho que tem espaço para inovação legislativa. Esse é o advogado ambidestro, ele sabe trabalhar. Agora, você falou de uma coisa que eu adoro e que eu acho que é importante as pessoas ouvirem, o jet ski. O que é o jet ski? Cara, eu amo esse negócio, amo assim de paixão, de paixão, de paixão. As pessoas acham que inovação é ter uma grande ideia. E isso não é inovar. Inovação é você se apaixonar por um grande problema.
não ter a grande ideia. E por que isso? Porque estatisticamente falando, a chance de você ter uma grande ideia e funcionar, ela é próxima de zero. Isso no máximo vai acontecer uma vez na sua vida, nunca mais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, se eu me apaixono pelo problema e a chance de eu acertar é muito pequena, a partir de uma ideia, o que eu deveria fazer, portanto? Eu deveria ter o máximo de ideias possíveis e testar essas ideias. A natureza faz isso com os espermatozoides, exatamente, né? ela faz isso o tempo todo. O que é essa relação de estresse que existe na natureza? No seu músculo. Você só cresce estressando. É a mesma coisa. Ela fica procurando diversas coisas até achar uma que diz agora melhora, agora sobe, agora isso. O que é o jet ski? O jet ski é essa filosofia que a gente fala. Qual é a forma mais simples e porca de testar um negócio? E a palavra é porca. Porque se não for essa palavra, você vai começar a querer fazer um negócio bonito, um layout, uma UX, um PowerPoint. Não, porca. Eu tenho exemplos assim a rodo. E aí, a partir desse conceito que você testa a forma mais simples e porca, você vai aprendendo. E você vai descobrindo como as pessoas reagem, o que as pessoas gostam, não gostam, o limite que as pessoas têm. E aí você vai formatando a solução. Então eu digo assim, o que eu preciso descobrir na minha fase de jet ski? Eu preciso descobrir algo uau. Na hora que você descobrir o uau, você me prova que esse uau é escalável para tipo 100 milhões. De quê? De qualquer coisa. 100 milhões de qualquer coisa. De pessoas, de cidades, de receita, sei lá, não interessa. Depois que você me provar isso, aí a gente vai começar a discutir o produto perfeito. Esse é o conceito do jet ski. É simples e porco. O que significa na prática? Que é tão baratinho fazer que eu consigo ter 1000 testes rodando com o mesmo tanto de recurso que eu tinha. A chance de sair algo insightful é muito maior. Olha, nós estamos prestes a encerrar essa aula, mas o que é incrível, né, é a mágica de tudo isso, né? Fazer uma entrega em 28 minutos é mágica. Fazer uma empresa que entrega 100 milhões, 110, 120 é mágica. Fazer uma empresa que agora exporta o CEO, o fundador, para dominar uma empresa de 100 bilhões de dólares é mágica. E você gosta de mágica. Eu adoro mágica. Então, como é que você se apaixonou pela mágica? Eu adoro mágica essa história. mesmo, de ser mágico, né? É isso mesmo. Deixa eu te falar. Eu tenho um grande amigo meu, da minha vida, é meu pai. E o meu pai, hoje eu não consigo mais ter algumas conversas com ele porque ele parou no tempo. A idade chegou, mas a idade não deveria ser um fator. Mas ele optou por isso. Por algum motivo ele optou. Então eu adoraria ter algumas conversas que hoje ele não consegue mais discutir comigo. E aí eu coloquei pra mim um sonho grande. E qual é o meu sonho grande? Meu sonho grande é que eu quero ser amigo dos meus filhos, amigo e não pai. São duas coisas muito diferentes. Eu quero ser amigo dos meus filhos até os 100 anos de idade. A única forma de eu ser amigo dos meus filhos são 3 coisas existirem. Eles me amarem, eles já me amam e vão continuar me amando. Outro é eles serem apaixonados por mim. E outro é eu conseguir compreendê-los. A mágica é a paixão desse momento. Aos 11 anos de idade, que é o mais velho hoje, e aos 3 anos de idade, que é o mais novo dos 3 que eu tenho, hoje eles continuam apaixonados porque eles falam: nossa, meu pai é mágico. A mágica foi para manter esse pilar. Daqui a 2, 3, 4 anos vai ser outra coisa. Eu vou descobrir e vou fazer e vou aprender, porque esse é meu sonho grande. E para esse sonho grande eu tenho que entregar essas 3 coisas. Então a mágica é o que faz eles olharem e estarem apaixonados. Não amar, eles continuam me amando. Mas nesse momento eles são apaixonados por mim. Porque todo dia no café da manhã sai uma moeda da orelha deles. Olha aqui, esse homem que a capacidade de tirar moedas aqui, são milhões, bilhões de moedas. Eu quero lhe agradecer por esses 45 minutos de mágica e peço a todos vocês uma salva de palma por essa empresa mágica que é o iFood. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Um abraço.